Meus amados irmãos e irmãs, que a paz e a presença do Senhor estejam com você enquanto iniciamos esta jornada devocional. Quantas vozes ouvimos diariamente? São opiniões, conselhos, notícias, exigências. E em meio a esse turbilhão, há uma voz que é superior a todas, a voz do alto. O salmista descreve com majestade em Salmo 29. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as vastas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do alto é criadora, sustentadora e transformadora. Quando o mundo foi formado, não houve martelo nem ferramentas. Houve apenas o falar de Deus. Haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Assim também ocorre em nossa vida. A voz de Deus tem o poder de criar caminhos onde não há, de gerar esperança no desespero e de trazer ordem ao caos interior. Mas há um desafio: discernir essa voz em meio ao barulho que nos cerca. No episódio de Elias, em 1 Reis 19, aprendemos algo precioso. Elias esperava encontrar Deus nas manifestações grandiosas, vento forte, terremoto e fogo. Contudo, o Senhor se revelou num murmúrio suave. Isso nos mostra que Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala no silêncio do coração disposto. Muitos de nós buscamos respostas imediatas, sinais evidentes e manifestações extraordinárias. Porém, o Senhor deseja nos ensinar o caminho da sensibilidade espiritual, onde aprendemos a reconhecer seu sussurro diário. Jesus nos ensina essa lição em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas não confundem com outras vozes, porque há intimidade, há relacionamento. Da mesma forma, quanto mais tempo passamos com Deus, quanto mais mergulhamos em Sua palavra, mais sensíveis nos tornamos à Sua direção. O Espírito Santo opera em nós como um afinador celestial, ajustando nossos ouvidos espirituais para perceber cada detalhe do que o Pai deseja nos falar. O Salmo 46, 10 traz uma chave poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é apenas ausência de ruído, mas um descanso confiante na soberania do Senhor. É cessar as ansiedades, as lutas interiores e esperar com fé. Muitos não ouvem porque não param. Não param para refletir, não param para orar, não param para meditar na palavra. E assim, a voz de Deus parece distante, quando, na verdade, está perto, esperando apenas que o coração se aquiete. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu convido você a buscar esse lugar de silêncio diante de Deus. Desligue por alguns minutos as distrações. Feche a porta do quarto, como Jesus orientou em Mateus 6,6, e converse com o Pai em secreto. Ali, no secreto, a voz do alto ressoará com clareza ao seu coração. Meus amados, há momentos em nossa jornada em que o silêncio de Deus nos inquieta. Oramos, buscamos, esperamos, mas parece que o céu permanece em silêncio. E nesses períodos, o coração se pergunta: Deus está ouvindo? Ele ainda fala comigo? A resposta com toda certeza é: sim. Deus nunca deixa de ser Deus, ainda que não fale no tempo ou da forma que desejamos. O silêncio dele não significa ausência. Muitas vezes é nesse silêncio que ele está preparando nosso coração, provando nossa fé e nos ensinando a confiar não no que sentimos, mas no que cremos. O livro de Jó nos traz um dos maiores exemplos. Jó clamou, lamentou, buscou respostas para seu sofrimento. E por um longo período, Deus permaneceu em silêncio. Mas quando finalmente falou, revelou sua soberania com perguntas profundas.
Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? O silêncio serviu para revelar a limitação humana e a grandiosidade divina. Deus não responde segundo a ansiedade do homem, mas segundo o propósito eterno. Outro exemplo é o de Jesus na cruz. No ápice de sua dor, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. A maior solidão da história foi sentida pelo próprio Filho de Deus. Mas aquele silêncio não significava abandono. Era parte do plano de redenção. O Pai estava operando, ainda que o Filho, naquele instante, sentisse o peso da ausência. É nos períodos de aparente silêncio que nossa fé amadurece. A fé que só confia quando tudo é visível não é fé genuína. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:7, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. O silêncio de Deus nos chama a um nível mais profundo de confiança. Ele nos ensina a perseverar, mesmo que as emoções tentem nos desestabilizar. Quantas vezes, nesse silêncio, Deus está nos ensinando a depender dele e não das circunstâncias. É nesse tempo que nossa intimidade é provada. Muitos se afastam, pensando que Deus os abandonou, mas aqueles que permanecem experimentam algo sublime: a revelação de que Deus é fiel em todo o tempo. O profeta Isaías nos ensina uma verdade poderosa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. O silêncio de Deus pode ser o terreno onde germina a renovação. Ele não está distante. Ele está operando em detalhes que nossos olhos ainda não percebem. Por isso, quando o céu parecer calado, lembre-se, o Mestre ainda está no barco. Ele vê a tempestade, ele conhece as ondas, mas no tempo certo, com a autoridade de sua palavra, dirá: acalme-se, aquiete-se. Marcos 4:39. Muitas vezes, o silêncio de Deus comunica: confie, espere, estou cuidando, estou agindo além do que você pode ver. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo quando a resposta demora, permaneça aos pés dele. Continue ouvindo a voz do alto, mesmo quando ela se expressa no silêncio. Até aqui, refletimos sobre o Deus que fala seja no sussurro ou no silêncio. Agora vamos contemplar um aspecto essencial dessa voz, o poder que ela tem de transformar o nosso interior. Quando Deus fala, Ele não está apenas nos informando algo, Ele está nos moldando. O profeta Jeremias descreve de forma maravilhosa o agir de Deus como oleiro. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias 18:6. A voz de Deus age como as mãos do oleiro. Ela toca, molda, corrige, amassa, alinha e refaz. Quando ouvimos a voz do alto, nossa alma passa por um processo de transformação profunda. O autor de Hebreus nos ensina: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando a voz do alto fala, ela penetra nas áreas mais ocultas da alma, toca nas feridas não tratadas, nos medos não confessados, nos pecados escondidos, nas inseguranças guardadas. Ela não apenas consola, mas também confronta. O amor de Deus não é permissivo. Ele nos ama tanto que não nos deixa do jeito que estamos. Por isso, ao ouvirmos sua voz, muitas vezes seremos confrontados a abandonar hábitos, atitudes e pensamentos que não condizem com a nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo declara: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Não há transformação sem o ouvir constante da palavra. Quanto mais ouvimos, mais nossa mente é renovada. O Espírito Santo trabalha em nós, trocando a mentalidade natural pela mente de Cristo. Muitos procuram transformações instantâneas, mas o processo de Deus é diário, constante, progressivo.
Assim como o agricultor não colhe no mesmo dia que planta, também nós somos transformados de glória em glória, como Paulo afirma em 2 Coríntios 3,18. Somos transformados à sua semelhança com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Talvez você olhe para sua vida e veja áreas devastadas, sonhos despedaçados, relacionamentos feridos. A voz do alto também é voz de restauração. Ela chama à existência o que está morto, como disse Jesus diante do túmulo de Lázaro. Lázaro, venha para fora! Assim também, hoje, o Senhor pode falar ao seu espírito. Venha para fora da tristeza. Venha para fora da desesperança. Venha para fora da dor. A voz do alto não apenas nos informa, ela nos ressuscita. Por isso é tão importante mantermos nosso coração constantemente exposto à palavra. Devocionais diários, leitura bíblica, oração sincera e tempo a sós com Deus não são rituais vazios, mas oportunidades de sermos continuamente transformados. Como disse o salmista, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Estamos chegando à profundidade desta reflexão e agora vamos refletir sobre um aspecto precioso da voz do alto. Ela não apenas consola, não apenas transforma, ela guia. A vida cristã é uma caminhada. Todos os dias nos deparamos com decisões, encruzilhadas, dúvidas e desafios. É aqui que a direção de Deus se torna indispensável. O salmista declarou com confiança em Salmo 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Sua voz não é apenas uma voz do passado, registrada em escrituras antigas. Ela é viva e atual. Ainda hoje nos orienta, corrigindo o trajeto e iluminando o caminho. Como afirma o Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A imagem é perfeita. Deus não costuma revelar o caminho inteiro, mas ilumina o próximo passo. É como quem caminha com uma lamparina à noite. Não vemos o final da estrada, mas vemos o suficiente para o seguinte passo. Porém, para ser guiado pela voz do alto, é necessário obedecer. Deus fala com clareza, mas muitos não querem ouvir o que não desejam aceitar. Às vezes, a voz dele nos conduz por caminhos estreitos, por decisões que exigem renúncia e fé. Lembre-se do chamado de Abraão. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão não recebeu um mapa completo. Ele recebeu uma direção, um comando inicial. E ao obedecer, foi guiado passo a passo, experimentando a fidelidade de Deus. A sensibilidade espiritual é cultivada diariamente. Não podemos esperar ouvir a voz de Deus com clareza se não dedicarmos tempo à comunhão com Ele. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente com a palavra, alinhamos nosso pensamento ao pensamento de Deus. Assim, as decisões não são tomadas apenas com base em emoções ou pressões externas, mas guiadas pelo Espírito. A voz de Deus pode se manifestar de várias maneiras: pela leitura da Bíblia, pelo testemunho interior do Espírito Santo, por meio de pessoas tementes a Deus, através de circunstâncias que Ele mesmo organiza, em momentos de oração e silêncio. Mas sempre, sempre, sua voz será coerente com os princípios eternos da Escritura. Deus não se contradiz. Andar sob a direção de Deus traz descanso. Quando sabemos que nossos passos estão alinhados à vontade do Pai,
Mesmo os momentos difíceis têm propósito e paz. Como diz Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja guiar sua vida. Ele não é um Deus distante, mas um Pai atento. Ouça a voz do alto. Ela irá consolar, transformar e orientar cada um de seus passos. Chegamos ao final desta caminhada devocional sobre a maravilhosa voz do alto. Agora, precisamos compreender o coração por trás dessa voz. Deus não apenas quer falar conosco, Ele quer relacionamento. A voz não ecoa apenas para nos orientar ou transformar, mas para nos chamar para perto dele. É um convite à intimidade, à comunhão diária, à amizade verdadeira com o Criador. Jesus nos revelou esse desejo profundo do Pai em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Perceba que a voz de Deus é uma voz que bate à porta. Ela respeita a liberdade, mas insiste em amor. É uma voz que deseja entrar, partilhar a mesa, caminhar conosco diariamente. Toda vez que a voz se manifesta, há um único motivo central: amor. Ele nos ama e por isso nos chama para perto. Assim como um pai chama seu filho, assim o Senhor nos atrai com suas palavras de vida. O profeta Oséias descreve poeticamente essa atração divina. Com laços de bondade e de amor, eu os atraí. Oséias 11:4. Mesmo quando nos desviamos, mesmo quando endurecemos o coração, sua voz continua a nos chamar de volta. Deus sempre fala. A grande questão é: nós estamos ouvindo? O Senhor não grita, Ele chama. E cabe a cada um de nós silenciar o ruído do mundo, aquietar as ansiedades e responder a essa voz com um coração obediente e apaixonado. Como declarou o salmista, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo 95, versos 7 e 8. Ouvir a voz do alto não é um evento isolado, mas um chamado diário. Cada manhã, ao abrir os olhos, podemos dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Em cada decisão, podemos buscar sua direção. Em cada dificuldade, podemos ouvir suas promessas de consolo e esperança. A voz de Deus não se limita aos grandes momentos. Ela está nos detalhes, nas pequenas escolhas, nos encontros simples da vida. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos porque Tu és um Deus que fala. Te agradecemos porque Tua voz não está distante, mas próxima e acessível a todo aquele que Te busca com sinceridade. Pai, dá-nos ouvidos espirituais sensíveis, um coração humilde e uma mente renovada para discernir cada direção Tua. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a cada dia, transformando nossas vidas segundo a Tua vontade perfeita. Mesmo quando o silêncio vier, que confiemos no Teu cuidado. Mesmo quando o caminho for incerto, que caminhemos com fé, seguros de que o Senhor guia cada passo. Renova hoje nossa paixão pela Tua presença e faz de nós filhos que Te ouvem, Te obedecem e Te amam com todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu quero ouvir sempre a voz do alto. Declare também nos comentários: Amém, glória a Deus, aleluia. E não se esqueça, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus.